Você quer que eu comece o vídeo, Pedro? É isso que você quer? É o ideal, é o ideal. Me diz aí, Pedro. Fala assim, eu quero que você comece o vídeo. Quero que você comece o vídeo. Chegamos, amores, mais um Abemos Papo. Hoje eu tô aqui novamente com o Pedro. E eu sou o André. E estamos aqui a mais um vídeo. Hoje nosso tema vai ser conversar sobre super-heróis na vida real. Isso aí. Enquanto o André fala sobre o tema e apresenta, eu vou estar tentando escapar da prisão no The Escapist 2. Estou preso. Bem, nós vamos falar sobre o tema de hoje, que por sinal vai ter participação sua, que mandou as perguntas para a gente no nosso Instagram, que está aparecendo na tela agora. Que você mandou as suas perguntas para lá, que vão ser respondidas daqui a pouco, enquanto a gente conversa sobre o papo. Ah, e por sinal, não esqueça de se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente. Se quiser deixar o like, é só deixar, é de graça, deixa ele azul aí, ficou azul, legal, bonito, né, legal. E comenta o que você quiser, a sua parte favorita do vídeo, após o vídeo acabar, comenta com a sua parte favorita e não esquece de compartilhar também, ajuda bastante, gente. Verdade. Cara, eu tava... Sabe como eu me inspirei em pegar esse tema, bicho? Não sei. Mano, eu tava conversando com a minha mãe sobre... Mentira, não foi com a minha mãe. Tava conversando com o Bid, um amigo nosso, que por sinal fez as logos do canal, segue lá no Insta, no canal, ele que fez essa logo que tá aparecendo na tela aqui, ó. Viu? Apareceu. É essa logo aí. Ele que fez. E eu tava conversando com ele, a gente tava conversando sobre muitas coisas de personagens, etc. E aí me veio na cabeça o Síndrome do Incríveis. E nisso eu fui conversar com a minha mãe, e eu conversei com ela sobre esse assunto e tal, e me veio a cabeça, mano, como é que seria um mundo com super-heróis, né? Super. O que faria deles heróis? Seriam as atitudes? Seria o controle do governo? Seria o quê? Sabe? E aí me veio essa ideia na cabeça e eu queria conversar com você sobre isso. Com certeza, mano. Isso é um papo bem legal. Acho que tanto que a gente teve muitas perguntas, né, cara? Porque Tivemos muitas perguntas. É um papo muito bom de se fazer, assim. O pessoal gosta e a gente também. Exato. E, bem, já que eu pensei no Síndrome, eu vou usar o exemplo do Incríveis. O Incríveis, ele tem uma ideia de que os super-heróis são criados pelo governo, mas vivem uma imagem de que são apenas heróis. Certo. No caso, você vê isso no filme, tipo, não tem muita gente que não percebe, mas eu vou falar só pra quem não percebeu. No filme, você percebe que o Senhor Incrível, a Senhora, a Mulher Elástica, o Gelado, todos eles são espiões. Uhum. Eles são espiões, eles são mestres no disfarce, mestres em infiltração. Mostra naquela cena da mulher Elástica invadindo a ilha do Síndrome, né? Lá, as instalações do Síndrome, aquela cena sensacional, por sinal. Sim. E eles simplesmente botaram poderes pra os heróis, por algum motivo, que não é dito no filme, mas eles ganharam poderes e viraram figuras públicas. O problema do filme é o que acontece quando você não quer ser salvo por um super-herói, né? Que aí mostrou o cara que processou o Senhor Incrível, porque ele não queria ser salvo, ele ia se matar e o Senhor Incrível salvou ele. E nisso culminou no fato dos heróis não poderem ser mais existentes. Aí o governo cancelou o programa deles, etc. Né? E aí gera a trama do filme nisso, que os heróis não existem mais. Aí o Síndrome quer trazer os heróis de volta, né? Dito isto, no caso, como você acha que seriam os super-heróis aqui no nosso mundo, Pedro? Cara, eu acho, sinceramente, que daria muito ruim, tá? Porque a humanidade, né, é meio. Então, só que eu acho que, tipo, a gente tem a realidade do The Boys. E o The Boys, eles são totalmente desgraçados, cara. Eles são desgraçados. Tem, obviamente, suas exceções, as regras, mas eles são, majoritariamente, os 7, principalmente os iniciais, eles são desgraçados. E aí... mas eles não são desgraçados ao público. Não são ao público, mas, tipo, moralmente eles são totalmente errados, tá ligado? Eles são o contrário do que eles deveriam ser. E aí, tipo, eu vejo isso e eu falo, mano, se pá que seria um pouco assim, eu não acredito que seria exatamente assim, tipo, certinho, mas, tipo, cara, seria um meio termo entre o Superman e o Homelander, talvez, na melhor das hipóteses.
Eu acho que seria assim. Tipo, a maioria das pessoas ia atrás dos próprios interesses com os poderes, tá ligado? E isso é bem ruim, mas é compreensível, né? As pessoas cada vez mais demonstram que são assim e o mundo é assim. Então, eu tenho essa visão, talvez seja um pouquinho pessimista, talvez. Mas eu também acho que teriam exceções à regra, como as Starlights da vida. Então, eu acho que seria uma bagunça. Eu acho que, se a gente parar pra pensar, ainda bem que não temos poderes. É que o lance do The Boys é o fato dele ser uma instituição privada em que tem muita... É como se a Marvel existisse na vida real. Certo. Entende? Então, tipo, óbvio, não são os mesmos personagens e tal. Mas se você pegar... Vou dar um exemplo. 2 exemplos, no caso. A Marvel em si tem uma história, que é a Guerra Civil do... Eu vou usar mais o do quadrinho, mas o do filme também eu vou usar um pouquinho. O do quadrinho, ele quer registrar todos os heróis e vilões que existem no mundo para que eles sejam controlados e tenham um controle do governo, sabe? Para estar em cima disso do que eles devem fazer ou não. Certo. E aí tem a Guerra Civil, que o Capitão América não concorda, muitos não concordam também e tal. E os heróis eles são obrigados a dar a sua identidade ao público, porque vai estar registrado num local, então eles precisam dar. E eles não sabem quão perigoso é isso, né? Até acontecer o Homem-Aranha quase morrer nos quadrinhos, né? Que ele apanhou que nem um desgraçado. E o Punisher salvou ele. Muito da hora. É mesmo. Mas usando o exemplo do filme, mais especificamente, eles queriam tirar a privatização dos Vingadores. Eles queriam transformar os Vingadores em uma instituição controlada pela ONU, né? Não seria só um governo. Então... nesse caso, então, os heróis eles não agiriam por conta própria. Eles não salvariam as pessoas que eles querem salvar. Eles vão salvar as pessoas que a ONU autorizar eles salvar. Sabe? Por isso, e essa é a questão do problema do filme do Guerra Civil. Então temos um ponto de vista nisso, onde o governo controla os heróis. E aí eu vou pegar o exemplo da DC, que fez pelo menos o último filme do Homem de Aço e do Batman vs Superman. Onde os heróis não tinham controle do governo, e se eles não agissem da forma que o governo, pelo menos, instituísse eles a agir, eles seriam tratados como criminosos. Tanto que o Superman ele é muito questionado por causa disso, porque, óbvio, é tramado contra ele no filme. Tipo, o Lex Luthor fez com que ele fosse culpado, porque ele não era. Mas o governo acha que o Superman foi até aquela cidade na África, salvou a Lois Lane e matou todo mundo que tinha na cidade porque ele achou que era vilão. Pode crer. Sabe? Tanto que mostra os caras lá na cena, na versão estendida. Ele tá... eles mostram os corpos queimando e etc. para as pessoas acharem que foi a visão de calor, etc. E o problema... Aí a mulher a senadora, ela fala, quando uma pessoa que é considerado super decide por conta própria não salvar alguém, isso não é uma atitude vilanesca, não é uma atitude de não herói, sabe? Ele não seria considerado um culpado? Então o que você acha da intervenção do governo nos meios dos supers? Isso é um assunto polêmico. Exato. Assuntos polêmicos gostamos de conversar aqui. Tipo, eu tô pegando o exemplo da Marvel da DC, não é o do The Boys, porque o The Boys é uma privada. É verdade, é a VOT. É a VOT. É verdade, cara. Eu acho que eu sou um pouquinho Team Cap. Eu acho que os super-heróis no filme, principalmente nessas realidades dos filmes, das séries, eles, tipo, em sua maioria, eles são bem... Como é que eu posso dizer? Eles fazem o bem, tá ligado? Eles usam, então, faz sentido eles não terem tanto controle do governo. Porque, tipo, eles não são... Mesmo que eles sejam uma ameaça, tipo, eles conseguem controlar. Eu vejo um pouco assim. Só que na vida real, cara, eu acho que o Homem de Ferro tá certo, cara. Porque, tipo, eu acho que ele tá certo, o Homem de Ferro, na vida real, porque, cara, seria uma bagunça, tá ligado? Tipo... Homem de Ferro. O Homem de Ferro, tipo, ele... uma bagunça dizendo os heróis salvarem todo mundo, tipo, sem restrição. Então, é porque, tipo, muitos seriam agressivos
muitos seriam, como é que eu posso dizer? Sem controle. Sem controle. E, tipo, talvez o melhor seria ter um controle sobre eles, tá ligado? Então, eu vejo que na vida real teria que ter uma mão do governo ali pra dar um controle. Certo. Talvez. Eu acho que talvez sim. Eu concordo com você no quesito do Capitão América, porque a partir do momento que você é impedido, na minha opinião, a partir do momento que você é impedido de fazer de salvar uma vida, de tentar salvar uma vida, você faz parte, e você pode salvar, você consegue, você tem o poder, literalmente, né? Quando você tem o poder para poder salvar uma vida e não faz, você não é melhor do que o vilão, entende? Então, óbvio, ele tá tirando a culpa da pessoa que impede de salvar, porque ele tá botando a culpa no governo, né? O governo que impediu ele de ir lá. Só que ainda é uma atitude vilanesca, sabe? Tipo, nossa, não vai salvar porque vai causar muitos danos. Ou então, nossa, não vai salvar porque era um local onde tinham muitas pessoas malvadas, sabe? Osama Bin Laden tava lá. Cara, só um pouquinho, acabei de escapar da prisão. Vamos comemorar, velho. Enfim, vai lá, continue. E... na minha opinião, quando você impede uma pessoa de salvar uma vida, de fazer uma atitude boa, quando você tem o poder de fazer isso, você é tão vilão quanto. Entendi. Entendeu? E esse é o problema esse é o puxando o lado do The Boys, esse é o lance do The Boys. O cara mata, o cara às vezes até estupra, às vezes causa problemas. E usando a série de exemplo, ó, spoilers aí. Quem não quiser ouvir o spoiler, pula pro número que tá aparecendo aí na tela. Tudo no trabalho. Tipo, no The Boys, o Capitão Pátria, o Homelander, ele não salva o avião por preguiça. Nossa, cara, que cena horrorosa. É uma cena horrorosa, mas é uma cena incrível. É incrível, mas dá uma dor. Dá uma raiva absurda. Ele não salva. Tipo... Ele não salva as pessoas por preguiça. Porque ele fala, mas onde eu vou arrumar impulsão? Não vou conseguir arrumar impulsão pra empurrar pra cima. Não, e a gente vê no Superman Retorno que ele ia fazer isso. Ele conseguia, exato. Ele conseguia. Era só preguiça dele mesmo. Sabe? Então, foi mau caratismo. E só aquilo faz dele ser vilão já. Sabe? Óbvio, nossa, ele teve a escolha de não fazer aquilo. Mas imagina se o governo chega pra ele e fala assim, não, você não tem como salvar eles. Sabe? Aí você fala, não, eu tenho. Ele, não, você não tem, cara. Não tem, não adianta. Sabe? Então, entendi seu ponto. Isso é uma atitude tão vilã quanto alguém sequestrar esse avião, por exemplo. Entendeu? Ok. Então, pra mim, eu não concordo com o controle do governo, mas o problema de não ter um controle do governo é que o que impede a pessoa de ter uma atitude vilanesca é o livre-arbítrio. Então, tipo, se eu vir uma pessoa, por exemplo, estou lá salvando todo mundo. Opa, cheguei. E aí, galera? Tudo bom? Como é que você tá? Cheguei, tô salvando a galera aqui. E aí, do nada, eu vejo que nesse local onde tá todas as pessoas está encontrado um centro de terroristas. Sabe? Tipo, pessoas que você sabe, você tem registro delas onde eles mataram, estupraram, explodiram, destruíram um monte de coisas só pela maldade, entendeu? Só pelo fato deles matarem, entendeu? E aí você vê que aquilo, você só vai salvar aquelas pessoas. O único motivo que você arranja no seu coração pra salvar uma pessoa daquelas é o fato dela ser uma humana, sabe? É o fato dela ser, tipo, dela não merecer a morte. Entende? Essa é toda a atitude do Batman em si. O Batman inteiro, ele não mata ninguém. Pra ele, todo mundo que é malvado, que comete crimes, enfrenta a justiça. Ela vai enfrentar o tribunal, né? Então, o Batman... Por isso que eu acho que o Batman é o herói definitivo, né? Porque ele pode arrebentar o cara, ele pode fazer o cara... Pra ele, o correto é estar cumprindo a justiça. Ele não faz, tipo... Ele fala, óbvio, eu sou a vingança, mas ele não é a vingança da pessoa que você matou.
Ele é a vingança dos injustiçados. Então, as pessoas que foram injustiçadas, ele vinga essas pessoas. Sem matá-las, sem matar as pessoas. Eu achei o lugar pra escapar aqui, hein? Opa. Eu preciso de uma picareta, uma pá e um pé de cabra pra escapar da prisão. Beleza. Peraí, vou te mandar no Sedex aqui, peraí. Valeu. Não, valeu. Não preciso nem mais jogar, velho. Mas, continuando o papo. Pra você, o que você acha disso, mano? O que é uma atitude vilanesca pra você? Cara, eu concordo muito com isso que você falou e gostei pra caramba dessa questão de... se você tem a possibilidade de fazer um bagulho, tá ligado? Tipo, você tem poderes e você pode salvar as pessoas, sim, você deixa de fazer isso, tipo, é muito errado, tá ligado? Uhum. E eu concordo muito. Tô preso. Quer dizer, eu já sabia que eu tava preso. Você já estava preso. Eu já tava preso antes. Mas eu tô meio preso aqui no caminho. Mas eu concordo muito com isso. Eu acho que tipo, é uma visão muito certa. Tipo, o que é ser um vilão. Sim. Tipo, principalmente na vida real, tá ligado? Quando você deixa de fazer isso, tipo, quando você tá em uma posição de poder. Não precisa nem ter poder, literalmente. Mas quando você tá numa posição de ajudar pessoas e você não faz isso, tá ligado? Isso é muito errado, tá ligado? Exato. E eu acho que quando a gente vê os super-heróis no The Boys, nos Vingadores, na Liga da Justiça, whatever, e eles não fazem essas coisas, cara, isso é muito errado real, tá ligado? Tipo, sim, a gente vê o Homelander, por exemplo. É que essa cena ficou na cabeça da gente, ficou na cabeça do público, porque ela é muito pesada. É porque ela é o epicentro. É muito marcante. Tipo, na série, ela é o momento em que você vê o quão filha da mãe é o Homelander. Porque até aquele momento, teve se pá uma cena onde mostrava que ele poderia se que é quando ele derruba o avião, né? O outro avião. Mas antes daquilo, a gente tava pensando, mano, o Homelander é a exceção. Ele não é Nossa, babaquinha. Cara, muito. E nessa cena você vê não só o quão ele é parecido com os outros, o quão pior ele é comparado com os outros. Ele é muito pior, mano. Ele é o pior de todos eles. Então, mano... Porque, tipo, mano, primeiro que ele é um cara ruim. Tipo, fato. Beleza. Tipo, ele aprendeu a ser ruim, tá ligado? Ele aprendeu a ser ruim, mano. Ele, tipo, porque ele teve uma criação... Tipo, que ele sofreu muito, sim. Mas, tipo, ele não era tão ruim antes. Tipo, ele era uma criança... Tanto que eles falam que ele era uma criança doce. Então, tipo, a gente pode parar pra pensar que, mano... O Homelander, ele tinha tudo pra ser um cara da hora, tá ligado? Um herói da hora. Só que... Talvez a influência de outros heróis ou principalmente como é que fala? Eles deixaram ele, né? Eles abriram mão de ajudá-lo, de tipo, fazer com que ele... Sabe? Eles abriram mão um pouco. E isso foi o que, tipo... Mano, você deixa um cara todo poderoso à mercê do mundo e da realidade, tá ligado? Isso é... Sim. O que vocês fizeram, tá ligado? Tipo, foi muito culpa dos outros também. Tipo, a gente não pode... Tipo, o fator do Homelander é aquela pergunta que a gente faz na DC, né? O que aconteceria se o Superman não tivesse caído na família Kent, né? Pois é... O que aconteceria se ele não tivesse caído em Smallville? O que acontece? Tem até uma história que é a Foice, Superman, a Foice e o Martelo. A Foice e o Martelo. Que é onde ele cai em algum... Acho que é literalmente no local onde fica o presidente da Rússia, não é? O governador da Rússia, o imperador da Rússia na época, não lembro exatamente quem era agora. Mas era o local onde tipo, tava o governo, sabe? A nave dele caiu exatamente ali. Ele virou um servente do governo na Rússia, sabe? Em vez de ser um cara de família fazendeira. O que aconteceria se o Homelander tivesse sido criado por alguém... Tipo, imagina se ele fosse criado pela namorada do Bruto, do Butcher. Cara... Ele teria sido criado melhor. Muito. Ela é uma pessoa boa. Ela é uma ótima pessoa. Ela se importa com o filho, né? Sim, muito. Tipo, ela
Ela não, inclusive ela é exatamente isso, ela não quer que ele se torne um Homelander da vida. Exato. Ela prefere estar presa do que não ajudar o filho. Muito obrigado por assistir o Abemos Papo até aqui. Tivemos que separar esse vídeo em 2 partes, porque senão ia ficar gigantesco. Mas as perguntas elas vão ser respondidas no próximo vídeo, na terça-feira que vem. Então não se esqueça de deixar o seu like, de realmente se inscrever no canal. Isso faz muita diferença e a gente agradece muito o apoio que vocês estão dando, todo o feedback. Então não se esqueçam, super-heróis na vida real, as perguntas vão ser respondidas nessa parte 2, vai ser respondida na terça que vem. E é isso, agradecemos a participação de vocês e muito obrigado pela audiência.